Evangelho de João, capítulo de número 15. Vira para o seu irmão e diga assim: bem-vindo ao mês da independência. Mês de setembro, mês da independência. Amém, queridos? Evangelho de João está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega, ou seja, que dá fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Ora, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneça em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vocês não podeis, a não ser que não permaneças em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, e quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E os homens o recolhem e lançam no fogo, e eles são queimados. Mas, se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vocês, vocês vão pedir tudo, e vos será feito. Amém, querido? Queridos, eu quero falar sobre a dependência que vai gerar independência. Diga para o seu irmão: a dependência que gera independência. Mas eu não posso falar sem antes, eu não posso começar essa ministração sem antes falar do que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. Essa é uma palavra de Jesus. Jesus estava reunido com os seus discípulos. E ele estava dando uma palavra para os discípulos, ao qual ele havia sido treinado. Nós já falamos aqui algumas vezes, eu acho que você entende isso, sobre a missão de Jesus, né? Algumas pessoas acreditam de verdade, eu falei isso em Piraí ontem, algumas pessoas acreditam de verdade que a missão de Jesus foi morrer. Algumas pessoas acreditam piamente que a missão de Jesus foi morrer na cruz, queridos. E a missão de Jesus nunca foi morrer na cruz. Jesus ia morrer. Assim como eu um dia vou morrer, você um dia vai morrer. Mas a missão principal de Jesus nunca foi morrer na cruz. Essa fazia parte do plano, mas não era o plano principal. Eu vou explicar para você por quê. Porque se Jesus morresse na cruz e não tivesse feito discípulo, a morte de Jesus seria em vão. Então a maior missão, ou seja, a missão de Jesus foi fazer discípulo. A missão de Jesus foi instruir pessoas, foi ensinar pessoas, porque Jesus veio para restaurar o homem que se havia perdido, que era um plano que estava no coração de Deus. E Jesus veio para estabelecer esse plano que está no coração de Deus, resgatar o homem que estava perdido. Mas agora, se ele morre e não deixa discípulo, se ele morre e não forma discípulo, queridos, a morte de Jesus teria sido em vão, não serviria para nada. Íamos lembrar de Jesus como alguém que morreu. Mas por que o evangelho chegou até mim? Por que o evangelho chegou até você? Porque os discípulos continuaram pregando aquilo que Jesus pregou para eles um dia. Os discípulos continuaram, a missão que Jesus começou, os discípulos continuaram. E agora aqui, Jesus reúne os discípulos, e ele está dando uma direção para os discípulos, e ele diz assim: ó, gente, eu sou a videira, e vocês são os ramos que estão ligados em mim. É isso que Jesus está dizendo. E o meu Pai, Deus, no caso, ele está dizendo, o meu Pai, ele é a pessoa que cuida da videira, ele é a pessoa que poda, ele é a pessoa que colhe os frutos. E o meu Pai é meio que radical, era isso que Jesus estava dizendo, o meu Pai é meio que radical. Porque quando ele vem e ele encontra fruto no ramo, o que ele faz? Ele limpa o ramo, para que aquele ramo continue produzindo. Mas quando o meu Pai vem e não encontra fruto no ramo, ele corta. Ele corta e joga fora. Ou seja, aí ele diz assim, né, que vai servir para lenha, para ser queimado.
E o fogo aqui, queridos, representa exatamente o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Diz, ó, eu sou o tronco, eu alimento os ramos. Jesus está dizendo, por isso que ele diz, se vocês estiverdes em mim, diz, eu sou o tronco, eu alimento os ramos, que vai gerar os frutos. Se vocês estiverdes em mim, como é que nós reconhecemos se o camarada, ou se o homem, se a mulher, de fato ele é homem de Deus, ou mulher de Deus ou não? As pessoas veem alguém falando em línguas, ou profetizando, homem de Deus. Esse daí é homem de Deus, não é assim? A Bíblia diz que nós precisamos conhecer as pessoas pelos frutos. Aleluia. Nós precisamos gerar frutos e frutos dignos de arrependimento. Frutos. Somos conhecidos pelos nossos frutos, querido. Jesus disse assim, ó, se tiver em mim, mas não dá fruto, corta e joga fora. Porque não serve para nada. Não serve para nada. Pastor, é duro, pesado, pastor. Que palavra para domingo. Pregue uma outra palavra. Nós precisamos, de vez em quando, parar e fazer uma autoavaliação. No interior de São Paulo, eu morava em Sorocaba, e no interior de São Paulo tinha uma igreja, eu já falei isso aqui para vocês também, que a primeira vez que eu ouvi, era uma igreja muito grande, a primeira vez que eu ouvi sobre uma doutrina, uma regra básica que eles tinham na igreja, eu falei, esse pastor é herético, esse pastor é doido. Eu falei, jamais, esse cara é maluco. Eu pensei isso comigo. Mas hoje eu entendo. Lá ele reunia os obreiros a cada 3 meses para uma reunião específica. Qual foi a última alma que você ganhou? Está envolvido no ministério? Tá. Tá, qual foi a última alma que você ganhou? Pastor, faz 1 ano. Então você vai ficar 1 ano sem atuar no ministério, porque você foi formado para gerar fruto, querido. E se você não gera fruto, para que você serve? Eu falei, esse pastor é maluco. O pastor tinha essa regra, André. A cada 3 meses ele fazia reunião, para ver se o corpo de obreiro dele, para ver se as pessoas que estavam envolvidas em ministério estavam produzindo. Porque quem não produz não serve para nada, querido. Isso aqui não é um palco, não é um show que nós fazemos um culto. E o culto é o mais alto grau de adoração ao Senhor. Então nós não nos apresentamos. Nós nos rendemos. E isso é culto. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Ó, eu te ensinei tudo. Eu passei tudo que eu podia passar para vocês. Porém, se vocês não gerar, o meu Pai vai vir. E Ele vai podar, Ele vai cortar e vai lançar vocês no fogo. Pastor, por que você está falando isso? Porque foi o que o Senhor me incomodou a falar. Eu preguei outra palavra ontem em Piraí. Ontem em Piraí eu preguei Mateus 27, 52. Era culto de Santa Ceia. E era o que eu estava muito empolgado para falar hoje. Né, sobre o corpo, que quando ele é sepultado, o corpo de Jesus, né, então os mortos ressuscitam e saem pregando pela cidade. Eu ia falar sobre isso hoje. Mas aí Deus me incomodou para falar sobre esse tema. E mesmo porque é o mês da independência. Eu falei para vocês que nós vamos falar sobre a dependência que gera independência. Certo? E é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando, filhos, ele está falando com os discípulos. Está falando com os discípulos. Gente, é bonito pessoas que oram. Lá em Votorantim tinha uma igreja, eu ia falar o nome da igreja, mas não vou falar. Uma igreja grande. Todo domingo tinha conversão. Era legal, todo domingo o pastor pregava, lançava o apelo, e as pessoas aceitavam Jesus. E o pastor pensava talvez que ele era o camarada, né, a última bolacha do pacote, sabe? Porque toda a igreja sempre em crescimento, sempre em movimento. Porque as pessoas entenderam o plano de Deus, algumas pessoas entenderam o projeto de Deus. E aí houve um tempo que uma única pessoa ficou doente na igreja. Uma única pessoa. E essa pessoa se afastou da igreja por uns 3 ou 4 meses. E parou de haver conversões. As pessoas não se convertiam. O pastor pregava, se acabava de
pregar, e foi para a oração, e começou a orar, e perguntar a Deus por que as pessoas não estão se convertendo. Até pouco tempo atrás, pregava 5 minutos, lançava o apelo, pronto, as pessoas se convertiam, mas agora está difícil, eu prego, reprego, e quando eu lanço o apelo, ninguém aceita Jesus. Mas ele achava que era porque ele era bom pregador. Ele achava que era porque ele era bom. Depois dos 4 meses, o senhorzinho chegou na igreja. Ninguém nem via quase ele lá, queridos. Pastor, faz mais ou menos uns 4 meses que eu fiquei doente. E faz mais ou menos 4 meses que eu não venho na igreja. Vim entregar meu dízimo aqui. Porque ele guardou o dízimo. Na época não tinha Pix, que nem agora, né, queridos? Eu vim entregar meu Pix aqui, o meu dízimo aqui. E eu quero dizer para o senhor que a partir de agora eu continuo o evangelismo. E cuidando das pessoas. Aí o pastor entendeu que não era ele que era bom. Mas que alguém na igreja tinha entendido o projeto e o propósito do Senhor. Porque aqui, queridos, nós somos formados para isso. Nós somos feitos para isso. E é isso que Jesus está falando aqui. Mas enfim, o que eu aprendo nesse texto? Eu vou entrar aqui no esboço, porque eu gosto de falar pouco. Mas eu gosto de falar pouco de forma que as pessoas compreendam, né? Nós temos um tempo... Gosto de falar pouco de uma forma... Glória a Deus. Então vou entrar no esboço aqui. Tá? Mas o que eu entendo nessa parábola? Nesse texto, nessa conversa, que Jesus está dizendo aqui com os seus discípulos. Ele passa algumas direções. A primeira, que eu aprendo, que para eu gerar frutos, eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer em Cristo. Como que nós conhecemos uma pessoa? Eu estava falando aqui que às vezes nós julgamos a pessoa porque ela falou em língua, porque ela profetizou, porque ela pulou, porque ela fez alguma coisa assim. Aí nós julgamos, aquele ali é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo. Não, é pelos frutos. Você conhece, você vai perceber se a pessoa está conectada com Deus ou não através dos frutos, porque a pessoa gera. Outro dia eu estava saindo de casa, encontrei alguém na esquina. O cara falou assim para mim, viu, você tem cara de crente. Aí eu falei para ele, eu sirvo a Deus. Já veio logo aquele pensamento que crente, até o capiroto é, né? Eu falei, não, eu sirvo a Deus. Ele falou, cara, eu preciso de oração. Eu falei, é isso. É isso. As pessoas estão procurando alguém para conversar. As pessoas estão procurando alguém para orar por elas. A gente passa por isso sempre. O mundo está sedento de alguém que evangelize, de alguém que cuide deles. Sabe qual que é o problema? É que nós, seres humanos, o Igor falou esses dias, eu vou tentar lembrar o que o Igor disse. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de poupar esforço. Então, quando nós vemos que vai gastar um pouco de energia, eu vou ter que me doar aqui, e aí não vai ser bom para mim. Mas a pessoa que está conectada, queridos, na videira, e a videira está alimentando ela não vê dificuldade para levantar de madrugada, para socorrer alguém. Ela não vê dificuldade, queridos, para ir até a casa de alguém, para orar com ele, porque ele está com problema. Ela não vê dificuldade para ir à casa do novo convertido, para passar um discipulado para ele, porque ele está conectado na videira e esse é o plano de Deus. Não tem outro, o plano de Deus é esse. A pessoa que está conectado na videira, ele não... Imagine se Jesus pensasse assim, muito esforço morrer por esses caras aí. Muito sacrifício. Imagine se Jesus pensasse isso. Porque quando estamos fora da videira, secamos, tornamos infrutíferos e servimos somente para lenha. Só para lenha e mais para nada.
Faça uma revisão, agora de uns 2 ou 3 segundos, e pense. Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Pastor, que confronto é esse? Quando foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Quando foi? Não é palavra minha, não é eu, queridos. É a Bíblia. Se você tiver de brigar com alguém, brigue com Jesus. Fala: Jesus, o Senhor está sendo muito duro nessa palavra comigo. Porque faz mais de 5 anos, faz mais de 6 anos. Não tem isso, né? Que não ganha uma alma. Mas quando estamos conectados na videira, porque nós somos dependentes da videira. E por que nós somos dependentes da videira? Porque os frutos que vai ser gerado em nós, eles são dependentes de nós. Então, a videira nos alimenta, para que nós tenhamos condições de alimentar os frutos em que vamos gerar. Dependência, nós somos dependentes da videira. Qual que é a segunda lição que eu aprendo? Deixa eu colocar o óculos, deixa eu disfarçar de novo, querido. Quando eu coloco o óculos, eu fico disfarçado. Bom, a primeira, permanecer nele, para não secarmos e não nos tornarmos infrutíferos. Porque sem ele nada podemos fazer. A segunda, somos ensinados a renunciar, porque é isso que ele está falando para os discípulos. Vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa de vez em quando. Às vezes vocês vão precisar abrir mão do seu conforto. Às vezes você vai precisar abrir mão do seu tempo para se dedicar ao Senhor. Jesus diz assim: aquele que não aborrece pai, mãe, filho, não é digno de mim. A Bíblia não está dizendo para você rejeitar o seu pai, sua mãe, seu filho, para ser digno dele. Não é isso, queridos. Mas a Bíblia está dizendo daqueles que colocam casamento, daqueles que colocam filhos antes do próprio Deus. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Porque se a minha mulher, ela está aqui, é a mulher mais linda de Curitiba, talvez do Brasil e talvez do planeta. Não é? Por quê? Não, a sua pode ser a segunda, então. Porque se a minha mulher, queridos, é lógico, ela atrapalhar, ela servir, ou eu, servir de pedra, de tropeço para minha esposa, eu tenho certeza que ela me larga por causa do reino. Ou ela vai orar muito para que Deus faça alguma coisa. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Curitiba, em Sorocaba. Uma mulher chegou em mim e falou: pastor, estava eu e Simone, ela falou: pastor, estou com um problema para frequentar a igreja. Por quê? O meu marido não deixa. Eu falei: então vamos orar, irmã. Vamos orar. O marido havia acabado de sair da cadeia. Por que ele estava preso? Porque ele havia estuprado a própria filha. E era uma maldição hereditária. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita que a maldição passa de geração. Naquela família havia passar de geração em geração. Por quê? Quando eu sentei para conversar com ela, ela foi contando de lá de cima, de avô, de pai, e agora estava na família dela. E ela falou: agora eu tenho dificuldade para servir a Deus, porque o meu marido, ele me proíbe. Eu falei: mãe, então vamos orar junto. Porque ninguém pode impedir você de servir a Deus. Não deu uma semana, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu. Na mesma cidade. Num bairro chamado Retiro São João. O pastor foi visitar uma mulher que tinha um filho de uns 5 anos. Só que o filho não parava na igreja. Sabe daquela criança que chuta a cadeira para cima, sobe no som, toca guitarra, quer bater na hora do culto, na hora da pregação, e ninguém consegue controlar a criança? Tinha uma criança assim na igreja. E ela parou de ir no culto. Ela parou de ir na igreja. Aí o pastor foi visitar ela: irmã, por que você não está indo na igreja? Falou: pastor, porque não adianta, meu filho está me atrapalhando, não estou conseguindo assistir o culto. Aí o pastor falou para ela: filha, não diga que o seu filho te atrapalha você de servir a Deus. Passou 2 dias, ela encontrou o filho morto dentro da piscina. Ligou para o pastor e falou: pastor, meu filho morreu, uma criança de 5 anos. Aí
Aí o pastor não disse para ela, mas pensou. Agora ninguém mais vai atrapalhar ela de servir a Deus. Queridos, nada vai te impedir. Nem ninguém vai te impedir de servir a Deus. E se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Eu estou fazendo desse jeito porque é o que a minha condição. Não, então pare de fazer, querido. É o que a minha condição permite. Não, pare de fazer. Ou você faz com excelência, ou você não faz nada. Aleluia. Ou faz direito. Porque nós não fazemos nada aqui para agradar ninguém, senão a Deus, queridos. Não é para agradar os pastores, não é para agradar os líderes de célula, não é para agradar, é para agradar a Deus. Então o que eu aprendo? Segunda coisa, renúncia. Eu priorizo. Talvez você pensou, o pastor não prioriza a família dele, prioriza mais a igreja do que... Não. Eu priorizo a minha família. Eu amo a minha família. Olha, hoje eu estudo praticamente em 2 escolas. Treino uns obreiros dessa igreja. Treino os obreiros da igreja de Sorocaba. Treino os obreiros da igreja de Blumenau. O que mais eu faço? Tenho uma célula de sexta-feira. Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Tá anotando aí? Sábado também trabalho. E quando sobra um tempinho, nós vamos trabalhar na obra do Igor. Você entendeu, queridos? E ainda tenho tempo para ser um bom marido. Daqui minha esposa, que se eu estiver mentindo, ela vai, pode ser. E tenho tempo para ser um bom pai. É mentira? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de tudo, porque a minha família ela precisa glorificar a Deus. O relacionamento que eu tenho com a minha família, com a minha casa, precisa glorificar a Deus. Tudo que eu faço precisa glorificar a Deus. Mas às vezes é necessário abrir mão de um tempo com eles. Não sempre, mas às vezes é necessário para se dedicar ao reino. Às vezes é necessário, querido. Às vezes é necessário abrir mão de um tempo no trabalho para me dedicar a Ele. O que eu aprendo com isso? O que Jesus está ensinando aos discípulos? Ele está ensinando, às vezes, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer direito. Jesus estava ensinando os discípulos a renunciar a alguma coisa. Ou a fazer renúncia deles mesmos. Terceira coisa. Somos confrontados a sair da apatia. Porque, como eu disse, o lugar é confortável, né? E Jesus está dizendo para eles, gente, o André falou isso aqui, falou aqui, se você não se mover, alguém vai fazer você se mover. Porque precisa se mover. O reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado, precisa se mover. Existe uma necessidade de uma igreja estar em trânsito 24 horas por dia, querido. Sabe por quê? Tem muita gente que prefere orar de madrugada, né? Porque tem uma visão que diz que de madrugada a filha é menor, Fabiano. Como se Deus não tivesse condições de atender o pedido das pessoas. A igreja precisa estar em constante oração, madrugada, de manhã, à tarde, à noite. E o horário que ele mais ataca é meio-dia. A Bíblia diz, seta que assola ao meio-dia. O diabo não brinca de ser cristão. Estava conversando ontem com algumas pessoas e pastor, o que você me fala do anticristo e do chip? Eu falei, gente, vocês estão por fora. Tem gente ainda acreditando que o anticristo vai colocar chip nas pessoas para marcar. A igreja sabe disso, querido. Tem gente acreditando que o plano do diabo é fechar a igreja. O plano do diabo não é fechar a igreja, querido. É abrir igreja.
Por incrível que pareça, o plano do diabo é abrir igreja. E eu vou explicar para vocês por quê. Sabe por que não existe falso profeta hoje? Porque os falsos profetas não sabem que são falsos profetas. Eles estão enganados. E existem muitos falsos profetas abrindo igreja. E falando para as pessoas que estão salvos quando eles não estão. E aí o diabo diz assim: deixa aquela igrejinha ali aberta. Estou fazendo tudo que posso lá. Ela é minha. Não é fechar não, queridos, mas é abrir a igreja e pregar o engano dentro dela. A mentira. Fala para um falso profeta que ele é falso profeta, chega lá e fala: ô, você é falso profeta. Ele vai ter a argumentação dele, ele vai te xingar. Porque ele, na cabeça dele, ele tem a razão dele. Nós entramos nesse assunto ontem por causa do falso profeta, por causa de uma religião, por causa de uma igreja. Que tem as doutrinas deles lá. E que Deus abençoe eles. E que salve-os. Aí na mesa, almoçando, nós entramos. Eu falei: é melhor a gente pegar por partes, né? Aí fomos na Bíblia mesmo. Porque a resposta para tudo está na Bíblia. Falei: gente, a resposta está na Bíblia. Vamos na Bíblia? Vamos. Aí sentado começamos a conversar sobre a Bíblia. E teve um texto que o Lucas disse, que está em João, capítulo 13, verso 23, não precisa colocar aqui não. Quando nós citamos esse texto, a pessoa falou: meu Deus, como que eu não tinha visto isso? Você quer ver? Quantas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia hoje? Quantas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia hoje? Muitas pessoas não têm. E você sabe esse que não tem? Acredita em qualquer doutrina. Acredita em qualquer doutrina. Porque não tem o hábito de ler, de se conectar. Queridos, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. Vamos participar? E conhecereis a verdade. E a verdade é a palavra que vai nos conduzir a Cristo. Se você não conhece a palavra, o profeta Osés disse: o meu povo perece, porque falta o conhecimento. O meu povo sofre, porque falta o conhecimento. Somos confrontados a sair da apatia para produzir frutos. Aqui ele nos ensina a amar o próximo, obedecer a palavra, porque ela nos limpa. E por ele daí nós somos chamados de amigos, querido. Porque fomos escolhidos para ele para dar. Fomos chamados, fomos escolhidos para dar fruto, para produzir. Deixa eu achar a setinha aqui, que agora eu perdi a setinha aqui do computador. Achei. Eu estou me adaptando ainda com essas tecnologias. Nós estamos vivendo numa era, porque não se faz mais. A igreja de hoje não é a igreja de 2019. Não é. De 2019 para cá mudou muita coisa, né, André? Não só na igreja, em vários lugares. Mas a igreja é outra. E aí o que acontece? Nós que está na faixa dos 40 ou acima dos 40, precisamos nos adaptar, porque as coisas evoluíram demais. Os meninos aí, o Igor, Yasmin, Lucas, esses daí, Rodrigo, é Pedro, né? Esses daí nasceram na era digital. Agora, eu não, queridos. Na época que eu era adolescente, não existia nem celular. E quando saiu o celular, ele era literalmente um tijolo. Quadrado, largo. Nem vou falar que o Marcelo e o irmão Luiz era dessa época, porque senão eu vou denunciar eles. Mas enfim,
E agora nós precisamos adaptar as novas tecnologias e essas coisas todas. Mas enfim, e quando é que nós vamos conseguir gerar? Eu quero citar alguns textos aqui, nós vamos ler junto. E eu vou fazer algumas rápidas explanação sobre esses textos. Quando é que nós vamos gerar, querido? Quando estivermos conectados com Ele. Se não estivermos conectados, não vamos gerar. Não tem como. E você percebe se você está conectado com Ele ou não, se você está gerando. Olhe para você, faça uma autoavaliação. Eu estou gerando fruto. Então você está conectado. Eu não estou gerando fruto. Então você não está conectado. É isso que a Bíblia diz, não está conectado. E como eu faço para entender isso? Como que eu faço para me conectar com Ele? Porque essa conexão nos leva à dependência de Deus. Sabe qual que é o problema? O problema é que quando somos pequenos, eu me lembro quando eu era criança, eu ia para a escola, o meu irmão mais velho, eu morava longe da escola, ele me colocava no ombro e levava para a escola. Só que daí a gente vai crescendo, 7, 8, 9, 10 anos, e aí não queremos mais que o irmão nos leve para a escola. Sabe aquela criança que a mãe começa a levar para a escola de mãozinha dada, né? Aí chega na porta da escola, ela tchau mamãe, e até chora para não deixar a mamãe. Mas só que vai chegando um tempo que ela começa a dizer, mãe, não quero mais que você vá comigo na escola. Aí a mãe diz, não, eu quero te levar de mão dada. Não, mãe, não quero mais que você vá comigo na escola. Existe um tempo em que nós começamos a achar que somos autossuficientes e queremos andar sozinhos, queridos. E queremos andar sozinhos. Um dia eu falei assim para a senhora, na nossa igreja, viu? Nós vamos começar a fazer algumas escolas aqui de estudo bíblico. Ela falou, pastor, faz 40 anos que eu sirvo a Deus, eu não preciso mais de escola. Eu não preciso mais aprender nada. Tem pessoas que acham que já sabe tudo, querido. Tem pessoas que você vai orar por ela, ela quer orar por você. Esses dias parou um menino aqui no portão. Pastor, ora por mim. Eu falei, ora, senta aqui, qual que é a sua situação? Pastor, eu estou com tornozeleira eletrônica, eu estava preso e fiz isso, fiz aquilo outro. Eu falei, então tá bom, filho, eu vou orar por você, mas eu quero que você se comprometa a voltar para a igreja, porque ele falou para mim que estava desviado, afastado da igreja. Eu falei, pastor, você sabia que eu fiz o curso disso, que eu estudei aquilo outro, e que eu fiz aquilo, e que eu preguei, e quando eu preguei, pessoas se converteram, e quando eu preguei, pessoas foram curadas, e daí de repente eu quase que falei para ele, então ora por mim então, porque ele começou a pregar para mim ali. Ele está precisando de ajuda. Só que quando você vai ajudar o camarada, ele se acha autossuficiente. Às vezes nós agimos assim com Deus. Quando na verdade, queridos, nós precisamos ser o tempo todo dependente de Deus. Aquele menino que nunca vai sair dos seus ombros. Ou que nunca vai sair do colo do Senhor. Aleluia. É essa pessoa que nós precisamos ser. Por mais conhecimento que você tenha, você pode ter 200 anos de evangelho. Eu não quero nem saber. Eu ainda sou dependente do Senhor. Ainda sou dependente. Porque quando eu sou dependente dEle, eu me torno independente no mundo. Eu não dependo de pessoas. Eu não dependo de situações, querido. Eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Eu falo isso aqui, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, quem vai dar a resposta para a minha vida é o Senhor. Mesmo que tudo fique de ponta cabeça, eu sou dependente dEle. Eu estou conectado nele. É Ele que me alimenta. Pastor, acabou a comida, acabou a água, não interessa, Ele está me alimentando. Deus está me alimentando. É Ele que me alimenta. É Ele que me alimenta. Pastor, está tendo guerra lá e não quero saber. Eu estou conectado e Ele está cuidando de mim. Então, quando vamos gerar? Quando nós entendemos que nós precisamos estar conectados nele para sermos dependentes dele. Porque a dependência de Deus vai gerar independência na nossa vida. Nós seremos independentes quando formos totalmente dependentes dele. Dependente de Deus e independente no mundo ou do mundo. Eu preciso de vocês, eu preciso.
preciso do pastor, preciso da pastora, preciso de vocês, do Igor, preciso do André, preciso do pastor Irineu. Eu preciso de vocês. Mas eu não dependo de vocês. Eu dependo de Deus. Eu preciso de vocês, preciso. Mas eu dependo de Deus. E é essa a visão, queridos. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos dependentes de Deus. Nós nos tornamos independentes no mundo. Ô filhão, coloca um texto para mim aí. Coloca um texto para mim aí. Eu vou dar uma corridinha aqui. Tá? Coloca Isaías 40, 29. Pode ser que você esteja fraco, desanimado, cansado. E aí você procura apoio em alguém. Alguém que não pode te dar a força que você precisa. Mas se você depende de Deus, Ele dá força ao cansado. Ele não só dá força, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhuma força. Eu não sei qual é a sua situação. Pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou frustrado, decepcionado, desiludido. Se você for dependente dEle, Ele te fortalece. Amém, queridos? Mais um texto, Provérbios 4:11. Provérbios 4:11, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. No caminho da retidão te ensinei por veredas da retidão e te fiz andar. Eu anotei errado aqui, queridos. Me perdoe. Vamos mudar de texto então. Tá? É Salmo 121:3. Por favor. Eu errei o livro. Não é Salmo, é Filipenses, tá? Mas depois nós coloca lá. Salmo 121:3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te... Eis que não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. Volta lá o 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Aquele que é dependente dele. Já viu um pai cuidando do filho? Já viu um pai cuidando do filho? Cerca o filho de todos os lados. Eu lembro quando os meus filhos começaram para a escola. Eu levava. E se tinha um cachorrinho daquele lado, eu já falava assim para eles: passa para o lado de cá. Né? Com medo do cachorro atacar o filho. O cachorro não oferece ameaça nenhuma. É um vira-latinha que está ali, não ameaça ninguém. Mas o pai, ele protege o filho. Porque o filho é dependente do pai. E aí Deus está andando com você, querido. Você talvez presume que tem um perigo, mas eles, eu vou cuidar de você, eu te guardo. Sou eu que te guardo. Aquele que te guarda não dormirá. Porque você depende dele. Ele está guardando você. Agora sim, Filipenses 4:11. É Filipenses, não é Provérbios. Desculpa, filho. Foi eu que falei errado. Digo isso. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe o que o apóstolo Paulo... Só aquele ali. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Você já viu o apóstolo Paulo reclamando que ele estava passando necessidade? Já viu? Eu nunca vi. Já viu o apóstolo Paulo reclamando que Deus não estava cuidando dele? Não. Ele estava dizendo assim, porque Ele é quem supre todas as minhas necessidades. As minhas necessidades são supridas. Porque o apóstolo Paulo é dependente do Senhor. E para nós concluirmos aqui,
Eu quero ler só mais um texto com você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu acredito. Deixa eu voltar lá em cima. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Glórias a Deus. Verso 33. 6:33 de Mateus. Pastor, faz um tempo que eu não gero fruto. Eu preciso entender como que eu faço isso. Eu preciso gerar. Porque lá em João 15:7 está escrito assim. Eu vou ler aqui, não precisa colocar não, filho. Está escrito assim, ó. Se vocês permanecerdes em mim, o Jesus está dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. E nisto é glorificado meu Pai. Tipo, Deus não te abençoa, Jesus não te abençoa, porque Ele é o bonzinho, ou porque você merece. Jesus te abençoa, porque toda bênção que Ele te dá, o Pai, Deus é glorificado. E aí você diz o seguinte, pastor, mas eu oro tanto, mas eu não tenho resposta. A palavra diz que Ele responde, querido. Mas se você estiver nele, e Ele estiver em você, então tudo que pedir será feito. Você entendeu o texto? Jesus disse isso. Se vocês estiverdes em mim e eu estiver em vocês, então tudo que pedirdes será. Aí você diz, pastor, mas por que então eu oro tanto? Parece que o céu está de bronze. Deus não me responde. Parece que eu estou no deserto, orando sozinho, falando sozinho. O Tiago disse o seguinte, queridos. Pedis e não recebeis. Porque pedes mal. Porque pedes para gastar com vossos próprios deleites. E nós acabamos de falar. Acabamos de colocar ali. Que prioridade na nossa vida precisa ser o reino de Deus e a sua justiça. Quando estivermos conectados, vamos entender esse texto. Que prioridade na nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça. O resto são coisas. Saúde para Deus é coisa. Carro para Deus é coisa. Casa para Deus é coisa. Emprego para Deus é coisa. Tudo é coisa. Quando você entender esse texto e você estiver conectado com Ele, tudo para Ele, o resto é coisa. E todas as coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé, queridos. Namasture canto nianda alabás. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. É necessário às vezes, pastor, palavra dura, mas é uma palavra de ceia, queridos. Eu seria um covarde se eu não falasse isso hoje, pastora. Eu seria um covarde se eu não falasse isso hoje. Deus um dia, Ele vai me cobrar, vai. Mas não por isso. Porque aquilo que Deus falou para mim fazer, eu fiz. Aquilo que Deus falou para mim falar, eu falei. A mensagem está passada, queridos. Feche seus olhos, por favor. Louvado é o nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu sinto, eu vejo o Espírito Santo caminhando nesse lugar aqui hoje. Eu vejo, eu sinto. Eu também sinto, eu vejo que Deus está transformando vidas aqui nesse lugar. Deus está levantando pessoas que vão sair daqui dependentes dEle, mas independentes do mundo. Porque o mundo tem coisas. O mundo tem coisas. E enquanto estamos aqui no mundo, precisamos dessas coisas. E Deus, Ele quer acrescentar algumas coisas do mundo. Algumas coisas que tem no mundo. Deus quer suprir as suas necessidades aqui, querido. Deus, Ele quer cuidar de você.
Mas você precisa entender que você precisa estar ligado, totalmente ligado na videira. Totalmente ligado na videira. Você não vai precisar fazer esforço, sair correndo por aí não, fazendo coisa de louco, não. Deus vai enviar pessoas para você cuidar, eu tenho certeza disso. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai colocar, porque Ele faz isso comigo. Começamos uma célula lá faz 1 mês e pouquinho, e Deus está acrescentando. Deus está acrescentando, porque aonde nós estamos, representamos o reino. Aleluia. Aonde eu estou, eu represento o reino. E é esse o plano dele, pronto, acabou. Feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Deus, Ele vai passar, ou seja, Ele está aqui, mas Ele vai tocar em você agora. Ele vai tocar em você. Você vai se sentir incomodado. E na medida em que você se sentir incomodado, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. É confronto, é confronto. Pastor, é confronto, é confronto. É confronto, mas Deus quer mudar a sua história hoje. A sua história, Deus quer mudar hoje. Você vai vir aqui, nós vamos orar por você, vamos ungir você. Vamos profetizar sobre a tua vida. E você vai sair daqui hoje totalmente dependente de Deus. Vai mudar a sua mentalidade de adulto, de pessoas que conseguem fazer tudo sozinho. E vai dizer, Deus, a partir de hoje eu dependo do Senhor, porque eu quero ser independente aqui. Eu não quero depender de pessoas. Eu não quero mais ser constrangido. Eu preciso de pessoas, eu preciso. Mas eu não dependo de pessoas. É isso que Deus quer fazer com você.